O sol de setembro despencava sobre Redemption como uma sentença de morte. A cidade não merecia o nome que carregava menos. Era um amontoado de tábuas podres, um bebedouro para cavalos com mais dignidade do que seus habitantes. E uma forca no centro da praça que balançava vazia há tanto tempo que as crianças já usavam a corda para brincar. Ninguém se redimia em Redemption. As pessoas simplesmente chegavam, ficavam e apodreciam como madeira ao sol. Cad Marot chegou numa quinta-feira, quando o calor era tão denso que o ar parecia ter peso. Ele desceu do cavalo, um ruão cinza de nome Juiz, menos com a lentidão calculada de um homem que sabe que cada movimento seu é observado. Usava um colete de couro escurecido pela poeira de 1000 estradas, um chapéu de abas largas com 3 entalhes, na copa que ninguém sabia bem o que significavam, e um revólver Colt no quadril direito que já tinha esquecido mais mortes do que a maioria dos homens testemunhara. No bolso do colete, uma caixa de fósforos. Não era qualquer caixa, era uma caixa de madeira fina, com a tampa deslizante gasta pelo manuseio constante. Cad a abria e fechava quando pensava, quando esperava, quando caçava. O som seco daquele deslizar de madeira era, para os que conheciam sua reputação, mais assustador do que o estalo de um martelo de revólver. Ele amarrou Juiz no trilho, em frente ao salão chamado A Ferradura Quebrada, e entrou sem se anunciar. O barulho costumeiro de vozes bêbadas e cartas batidas diminuiu alguns decibéis. Não parou de vez, porque Redemption era uma cidade orgulhosa demais para mostrar medo aberto, mas diminuiu. Alguns olhos o seguiram, outros deliberadamente olharam para longe. Cad foi até o balcão e pediu uísque com um gesto de cabeça. Bebeu de pé, de costas para a parede, com os olhos varrendo o salão, como um fazendeiro que conta o gado antes de dormir. Foi então que viu Hector Sales. Hector Sales estava sentado numa mesa de canto, com 2 homens que pareciam fungos crescendo em madeira podre menos baixos, silenciosos, esperando para se aproveitar de qualquer coisa que apodrecesse perto deles. Hector, porém, era diferente. Era um homem de presença largo, de ombros, com um bigode que descia pelos lados da boca, como as asas de um urubu. Ele tinha olhos pequenos e claros que contradiziam o resto do corpo, olhos que calculavam antes de agir. Era procurado vivo ou morto pelo assassinato de um xerife em Tucson, pelo roubo de um banco em Las Cruzes e por uma série de outros crimes que enchiam meio papel de recompensa, $250 pela cabeça. Cad não se aproximou imediatamente. Pediu outro uísque. Deixou o tempo passar como água por areia. Hector Sales já o havia notado. Um homem como Hector sempre notava estranhos, menos Agnes, mas fazia o jogo da indiferença, rindo das piadas dos fungos, batendo as cartas na mesa com força desnecessária. Depois de talvez 20 minutos, Cad se afastou do balcão e caminhou devagar em direção à mesa do canto. Não foi direto. Fez um arco largo, parou para reacender o cachimbo de um velho bêbado que dormia numa cadeira. Depois se aproximou de Hector pelo flanco, como quem passeia. Puxou uma cadeira sem ser convidado e sentou. Os 2 fungos se enrijeceram. Hector Sales ergueu os olhos pequenos e claros e fitou Cad com a expressão de quem acabou de encontrar uma barata no prato. Mesa ocupada a menos, disse Hector. Já percebi, respondeu Cad, com uma voz que soava como areia dentro de uma bota. Mas as outras têm gente demais. Muito barulho. Não consigo pensar. E o que um homem como você precisa pensar? Coisas. Cad colocou um copo de uísque na mesa com cuidado. A vida é cheia de questões interessantes, Hector. O nome caiu sobre a mesa como uma faca.
Os fungos se olharam. A mão direita de Hector Salles desceu vagarosamente para o cinto. Não conheço você, disse Hector, mas eu conheço você. Cade sorriu. Era um sorriso sem calor. O tipo de sorriso que a lua dá quando está cheia. Presente, claro, mas completamente indiferente. Sei que você toma uísque sem gelo, porque nunca confiou em nada que precisasse de frio para se sustentar. Sei que você dorme do lado esquerdo da cama para deixar o direito livre para o revólver. Sei que você matou o xerife do Novan numa terça-feira de manhã, que ele estava tomando café quando você entrou e que a última coisa que ele viu foi você sorrindo. Você veio me matar, disse Hector. Não era uma pergunta. Vim conversar. A mão de Hector parou sobre o cabo do revólver, mas não sacou. Homens assim sempre faziam esse cálculo. Sacar agora, em público, com um salão cheio de testemunhas, ou esperar, descobrir mais, ter certeza, a ganância de saber antes de agir era o que matava a maioria deles. Converse então, disse Hector. Cade enfiou a mão no bolso do colete, devagar, de forma visível, para que ninguém interpretasse mal o movimento, e tirou a caixa de fósforos. Deslizou a tampa para fora e para dentro. O som de madeira contra madeira ecoou na mesa. Você já ouviu falar de mim? Perguntou Cade. Ouvi dizer que existe um caçador de recompensas que tem um jeito peculiar de trabalhar, disse Hector, os olhos estreitando. Provoca os homens que procura. Faz coisas para irritar, para tirar do sério, até que o sujeito reaja. Aí o mata em legítima defesa. Versão resumida, mas não incorreta. E você acha que vai fazer isso comigo? Cade abriu a caixa de fósforos, tirou um palito e o segurou entre os dedos. Examinou-o com atenção fingida, como um artesão examina uma ferramenta. Já fiz com homens piores do que você, Hector. E com homens melhores também. A questão não é quem você é. A questão é o que você vai fazer. Vou fazer você sangrar, disse Hector, com aquela voz baixa que os homens usam quando querem soar mortíferos. Todo mundo diz isso. Cade bateu o fósforo na beirada da mesa. Nada aconteceu. Bateu de novo, com mais força. A chama surgiu, laranja e pequena, tremendo levemente com a corrente de ar do salão. Cade levantou o fósforo aceso e olhou para Hector por cima da chama. Mas enquanto você diz, eu faço. Então, num movimento que parecia mais uma pergunta do que uma ameaça, Cade estendeu o braço devagar e aproximou o fósforo aceso da testa de Hector Salles. O salão ficou em silêncio absoluto. A chama era pequena, o calor mínimo, mas havia qualquer coisa naquele gesto, menos a intimidade degradante dele. A calma com que era executado, a sugestão de que Cade Maro poderia fazer isso o tempo que quisesse e não havia nada que Hector pudesse fazer a respeito, que era mais humilhante do que qualquer palavrão, do que qualquer soco, do que qualquer coisa que homens costumavam fazer uns aos outros para demonstrar domínio. O fósforo foi queimando. A chama se aproximou dos dedos de Cade. Ele não piscou. Hector Salles era, apesar de todos os seus crimes, um homem que tinha construído sua identidade sobre o medo que causava nos outros. 20 anos, matando, roubando, fugindo, e em nenhum momento um homem havia sentado à sua frente e acendido um fósforo na sua testa com aquela expressão de tédio entediado. Era uma violação de algo fundamental. Era como ser tratado como criança, como ser tratado como nada. A mão de Hector sacou. Cade deixou o fósforo cair e se jogou para o lado no mesmo instante. O tiro de Hector atravessou o ar onde o peito de Cade estivera, fração de segundo antes, e se enterrou na parede do salão. Cade já tinha o colt na mão quando tocou o chão e disparou uma vez,
de baixo para cima, com a precisão de um homem que ensaiou este momento 1000 vezes na cabeça. Hector Sales tombou para trás na cadeira. Os 2 fungos deram para o lado como fumaça dissipada pelo vento. Uma sabedoria que os manteve vivos naquela noite. O saloon levou 3 segundos para começar a respirar de novo. Cady se levantou, sacudiu a poeira do joelho e caminhou até Hector. Verificou o pulso com 2 dedos, encontrou o que esperava e se endireitou. Testemunhas, disse em voz alta, para ninguém em particular e para todos ao mesmo tempo. O homem sacou primeiro. Ninguém contestou. 40 pares de olhos tinham visto. O barman enxugou um copo que já estava limpo há 10 minutos. O velho bêbado com um cachimbo nem acordou. Na manhã seguinte, Cady estava no escritório do xerife local, um homem magro chamado Tig, com bigode ralo e a expressão permanente de quem devia dinheiro a alguém menos, recolhendo os $250 em cédulas amassadas. Você tem uma forma muito particular de trabalhar, disse Tig, sem conseguir esconder completamente a reprovação na voz. Funciona menos, respondeu Cady. Funciona menos, concordou Tig, na contramão da vontade. Mas tem gente que fala que não é direito, que você provoca de propósito, que cria a situação para ter a desculpa de atirar. Cady guardou as cédulas no bolso interior do colete, do lado oposto ao da caixa de fósforos. Ficou em silêncio, por um momento, olhando pela janela empoeirada para a praça central, onde a forca vazia ainda balançava no vento da manhã. Xerife, disse finalmente, cada homem que eu fui buscar havia matado pelo menos um inocente. Donovan tomava café quando Hector entrou. Não sacou primeiro, não provocou nada, só estava tomando café. Ele se virou para Tig com aqueles olhos que eram difíceis de encarar por mais de alguns segundos. Eu dou a eles o que não deram às suas vítimas, uma chance de escolher. Alguns diriam que você manipula a escolha. Todos manipulamos as escolhas uns dos outros. Xerife, eu só sou honesto sobre isso. Saiu sem esperar resposta. A estrada para o sul era longa e branca de poeira. Cady montou, quis devagar, sem pressa, e chegar a lugar nenhum em particular. Havia sempre o próximo nome no próximo papel de recompensa. Havia sempre outra cidade, outro homem sentado em algum canto do salão, fingindo que ninguém o conhecia. Tirou a caixa de fósforos e luz e decidiu a tampa para fora e para dentro. Dentro havia talvez 15 palitos. Ele pensava às vezes naquilo que fazia. Era difícil não pensar. Os homens que caçavam eram culpados. Disso não duvidava. Os papéis de recompensa não tinham sobre os crimes. O hábito de verificar onde não ia atrás de homens pura. Essa era uma linha que nunca cruzou. Sobre o problema de capturar homens que não queriam ser capturados. A solução que encontrou era feia. Ele sabia disso. Era feia e era eficaz. Havia se tornado uma arte menos a arte de encontrar o ponto de pressão específico de cada homem. Aquela coisa pequena que precisa se transformava o cálculo de frio em raiva. Séria para alguns, era a menção enorme para outros, um gesto de desprezo.
calor do dia começava a se acumular. Ao longe, as montanhas eram uma linha azulada e distante, indiferentes, como tudo o que dura mais do que os homens. Cade abriu a caixa de fósforos uma última vez, contou os palitos com um polegar e fechou. 15, talvez suficientes para o próximo trabalho. Talvez não. Sempre havia mais fósforos onde esses tinham vindo. Era a coisa mais fácil do mundo encontrar fósforos no todo salão os tinha sobre o balcão, todo fumante no bolso, toda dona de casa na prateleira da cozinha. O que era difícil de encontrar era o que Cade procurava cada vez que abria aquela caixinha e segurava a chama perto da testa de um homem perigoso. Não era coragem. Coragem era uma palavra para discursos de políticos